Amém? Eu quero que Deus realmente venha falar com você, chacoalhar suas entranhas, o seu coração. Eu quero te dizer que você, em nome de Jesus, vai sair daqui menos religioso. Amém? Você vai sair daqui com convicção. Qual é o desejo de Deus? Qual é o desejo de Deus em se relacionar com você, em como Ele quer se relacionar com você? Presta atenção. Eu não sei se você já conhece alguma igreja evangélica, não sei se você já tem o hábito de participar de alguma congregação, de alguma comunidade, ou da católica, não sei, né? O seu histórico aí de religião ou de igreja. Mas eu quero que tanto você que veio pela primeira vez, quanto vocês que já têm acompanhado nossos cultos, têm acompanhado os domingos, têm acompanhado os seminários e tantas coisas que nós fazemos aqui, que vocês aprendam lá no seu íntimo, não aqui nos ouvidos, não aqui na mente, mas lá no seu íntimo, como você pode se relacionar mais com Deus. Como você consegue ter mais intimidade com Deus? Quantos querem saber disso? Eu tenho convicção, eu olho para cada um de vocês, quando eu dou um sorriso para você, quando eu te cumprimento, quando eu te vejo numa atração, mesmo que você não me vê, eu tenho convicção que você tem sede no seu coração. Que você não está aqui porque não tem nada para fazer no sábado à noite. Estou certa? É isso mesmo? Eu tenho convicção de que você lá no seu íntimo, você está aqui, você veio em algum momento para este lugar, você conheceu o GC talvez, ou alguma pessoa daqui, e você veio, porque em algum momento você falou no seu íntimo, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, é a melhor escolha da sua vida, porque nós não seremos felizes sem Deus. Não importa o que fazemos, não importa o que conquistemos na nossa vida, você nunca vai ser feliz sem Deus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Sem Deus é impossível ser feliz. Fale para essa pessoa, sem Deus é impossível você ser feliz. Nossa, mas isso é tão sério. Isso é tão pesado, né? Como assim impossível ser feliz? Porque a busca da humanidade é a felicidade, não é? Eu já percebi assim que filmes, música, lazer, o que as pessoas falam? Eu quero ser feliz. Ano novo, então, é a frase chave, que você seja feliz nesse ano que está por vir. Mas o que é ser feliz, né? É uma coisa tão vaga. E as pessoas todas querem ser feliz, que você seja feliz. Agora, me diz uma coisa. Quantos conhecem pessoas que têm muito dinheiro e não são felizes? Quantos conhecem, de verdade? E qual é a maior busca do homem? É pelo quê? Dinheiro, não é? Querendo ou não está errado. Assim, querer dinheiro, não tá errado você querer ter condições, ter recursos, ter conforto. Pelo contrário, você deve querer isso, porque é o desejo de Deus que você tenha uma vida abundante. Mas, claro, não com aquela ganância, né? Não com aquela, como se fosse a primeira coisa da sua vida. Não, o primeiro lugar é sempre de Deus. Agora, queridos, a gente precisa tirar essa religiosidade da nossa vida. Religiosidade de se relacionar com Deus de uma forma tão engessada, tão, como é que eu posso dizer? De uma forma assim tão automática, automatizada, que você vai parar para orar e você parece que uma necessidade, que oração na sua cabeça é ficar falando. É falar, é você tirar ali 20 minutos falando. Isso é oração para você? 30 minutos falando, isso é oração para você? Pode até ser oração, mas não é intimidade. Então a gente tem uma ideia de que intimidade tem a ver com oração apenas, e a leitura da Bíblia, e que a oração tem a ver com ficar falando com Deus. Falando e tirar 20, 30 minutos, 40 minutos falando. Quem já tentou fazer isso, sabe que cansa. Quantos sabem que cansa? Quantos já tentaram fazer isso? Tirar ali 20, 30 minutos de oração, sem parar de falar, mesmo que seja em línguas.
Mesmo que seja em línguas. Cansa ou não cansa? Cansa. Por isso que, às vezes, oração, ela está tão interligada com uma ideia cansativa, com uma coisa assim, um sacrifício, com uma coisa difícil. Quantos já têm essa ideia ou já passaram por essa ideia de que oração é cansativa, é difícil, eu tenho que tirar um tempo de oração? Ai, eu estou tão cansado para fazer isso. Quantos já passaram por isso? Né? Então, vocês estão se identificando com o que eu estou falando. Isso é religiosidade. Deixa eu falar para você. Se você acha que oração é não parar de falar, você ainda tem uma ideia religiosa de intimidade com Deus. Agora deixa eu ir lá para os primórdios. Eu assisti um filme ontem muito legal. Quem já assistiu Lucy? Eu acho que está num cinema, não sei. É Lucy, eu não sei o nome, quem sabe? Eu só sei que é Lucy. Sabe tudo a menina. Assiste filme, sabe tudo a menina. É bem legal, gente. Assiste que vocês vão gostar. É um filme muito doido, de uma mulher que consegue usar 100% do cérebro. Aí tem todo um enredo por causa disso, né? Porque quem sabe que a gente usa no máximo 10%? Quem já sabe disso? 10% a gente usa no máximo. Cara, eu fiquei falando com o pastor Tiago. Aliás, o pastor Tiago não pôde estar hoje, porque ele fez uma cirurgia. Então, ele está se recuperando dessa cirurgia, tá? Não é nada sério, foi muito importante, muito necessário, mas agora esse processo da recuperação é bem difícil. É uma cirurgia que quanto mais o tempo passa, mais dói a recuperação. Vocês já viram disso? Ah, beleza. Ele está feliz da vida. Mas logo passa, né? Semana que vem eu creio que ele já está aí com a gente, amém? Daí eu estava falando com ele, eu falei, Tiago, aí nesse filme eles mostram essa menina... quando ela está com 20%, quando ela consegue usar 20%, ela tem controle do corpo dela completamente. Ela consegue tocar na pessoa e ver qual doença que a pessoa tem. Aí nos 30%, aí vai mostrando assim, 30% ela já consegue ter controle da matéria. E o filme é muito louco assim. Vale a pena assistir, é um filme bem interessante. E a gente percebeu que ele tem muito contexto espiritual. Porque eu fiquei pensando, por que Deus deu 100% para nós usarmos, se a gente só pode usar até 10%, se a gente só consegue usar até 10%? Já parou para pensar por quê? Não é estranho? Você tem 100% para usar, mas assim, os mais inteligentes da humanidade conseguem usar até 10%. Imagina a gente, né? Todo mundo pensou isso agora. Imagina a gente, né, que às vezes nem lê direito, não consegue nem ler um livro por mês. Não consegue nem ler um livro por mês, né? Imagina a gente que não usa. Mas, assim, os cientistas e tal, eles usam máximo 10%. E olha só tudo que o homem já conseguiu conquistar com 10%. Chegou a viajar para a Lua, está aí com um monte de coisas no espaço, né, sideral, tem uma noção do tamanho do universo, que a gente não é nem poeira comparado ao tamanho do universo. Enfim, meu Deus, se eu ficar citando aqui as descobertas e invenções do homem, a gente vai ficar a noite inteira falando. Olha o que o homem já conquistou, com no máximo 10%. Eu fiquei falando com o pastor Tiago, assim, né? A gente fica todo impressionado que Adão falava com os animais. Vocês sabem que Adão falava com os animais? Por isso que Eva não se assustou quando a cobra foi lá falar com ela, senão com certeza ela não ia ter ficado ali. Você imagina uma cobra começa a falar com você. Eu fumei alguma coisa e não sabia, né? Com certeza ela não teria ficado ali para assistir a cobra falar com ela, né? Então era normal para eles um animal falar com eles. Por isso que ela ouviu, parou para ouvir e tal. Provavelmente não foi a primeira vez que a cobra falou com ela, meio que criou uma amizade assim já, né? Cara, porque a Eva passava por ali onde não devia. Cara, eu fiquei falando, a gente se impressiona, né, com Adão falando com os animais, assim. Pensa que doido. Eu acho que isso era o básico do básico que ele fazia. Porque, na minha opinião, ele conseguia falar com os animais, até porque ele não usava só 10%. Deus deu 100% para o homem usar. E como o pecado entrou no nosso DNA, por isso nós morremos agora, porque a gente era eterno. Tem outra coisa que eu pensei também, não consigo concluir, né? Muita coisa na minha cabeça. Outra coisa que eu pensei também, como Adão era eterno, não existia tempo. E nesse filme você passa a ter uma ideia louca sobre isso, assim, que não existe tempo. Ela fala sobre isso. Vocês vão assistir, vocês vão me entender, bem legal.
E não existia tempo, que nem pra gente, assim, tempo... Ela até falava assim no filme, que nós criamos essas medidas para poder se adaptar ao estilo de vida humano. Nós criamos a medida do 1 mais 1 igual a 2. Mas, na verdade, 1 mais 1 não é igual a 2. Ela fala essas coisas. E aí o tempo é muito, muito mais doido do que 24 horas, entendeu? Segundos, milésimos e aqueles tempos menorzinhos. Então, assim, quando Adão, antes de pecar, usava 100% do cérebro, ele era eterno. Quando entrou o pecado no DNA da gente, eu creio que Deus foi obrigada a não nos permitir usar tudo. Porque eu acho assim que voar era completamente normal. O mundo espiritual, ele tinha total interação com o mundo físico, de uma forma completamente normal. É tudo muito louco, entendeu? É porque a gente põe Deus numa caixinha. A gente põe as coisas de Deus num quadrado, numa caixinha. E a gente não para abrir a mente que Deus meu Deus, ele é infinitamente maior do que a coisa mais louca que você possa imaginar. Entendeu? Mas a gente costuma ver um Deus religioso numa caixinha. Então deixa eu ir para frente, que eu tô com muita coisa hoje para falar com vocês. Faz tempo que eu não prego. Vocês vão aguentar hoje até que horas? Não, brincadeira. Eu tenho horário para terminar, tá? Olha só. Uma das coisas que eu fiquei pensando também, não tem a ver com o filme, mas eu quero passar para vocês porque tem a ver com a mensagem que Deus me deu para passar. Abre agora. Eu não uso nem 10%, gente. Não deu certo. Deixa eu tomar água, porque eu já aprendi que é meio perigoso eu tomar e querer rir. Entendeu? É muito perigoso. Vocês aqui da primeira fileira, entendeu? É bem sério isso. Uma vez, eu dando aula para adolescentes na Wizard, quando eu dava aula de inglês na Wizard, juro que eu cuspi tudo neles. Juro, sem brincadeira. Eles fizeram eu rir e eu não foi de propósito. Eu cuspi mesmo, gente. Ai, eu fiquei tão mal depois. Claro que eu ri um monte da cara deles, né? Eu falei, ninguém mandou fazer eu rir, né? Mas então é meio sério. Existe primeiro concentrar para tomar água. E eu fiquei pensando assim, ó, Deus, ele tenta se comunicar com você de todas as formas que você pode imaginar. Inclusive na forma que ele criou a vida. Inclusive na forma que o mundo existe, que as coisas acontecem. Como assim, pastora? Eu vou dar alguns exemplos, porque se eu estou falando que tudo Deus tenta se comunicar com você, é óbvio que eu não vou falar de tudo, né? Porque tudo é muita coisa. Eu vou falar de um exemplo específico. Um exemplo que me chama muita atenção de como Deus quer se comunicar com a gente é da forma que Ele fez com que a gente gerasse vida. Inclusive, assim, não foi que eu comi muito no aniversário, tá, gente? Isso aqui não foi de comer muito, não. É porque o bebê é grande mesmo. Vou fazer 6 meses essa semana já. Estou explodindo já, meu Deus do céu. Imagina no espiritual, né? Como é que eu vou estar? Então... E eu reclamando que minha barriga não aparecia, né? Minha barriga não aparece. Pronto, tá aqui, ó. Cuida com o que você reclama, tá? Aí, eu fiquei pensando assim, você sabe que você é gerado em Deus antes de vir para a Terra? Mas assim, em Deus, nele, dentro dele, como espírito. Você sabe disso? Quem sabia disso? Antes de você nascer, antes de você chegar na barriga da sua mãe, antes de você vir para o mundo da matéria, como um espírito, você é gerado em Deus, lá no seu interior, no interior de Deus. E é isso que acontece com a gente, como mulher. E eu estava vendo a minha barriga mexer sozinha, cara, eu falei, fiquei muito louco, cara. Deus me ajuda, isso aqui é muito louco. Eu estava sentada no sofá, assim, minha barriga começou assim, ó. Oh, meu Deus. É uma coisa muito doida, gente, você imaginar que tem uma criança aqui dentro. Não é? Eu não sei se vocês são meio loucos assim que nem eu, mas eu fico pensando, cara, tem uma criança aqui dentro. Vocês conseguiram ver a viagem agora, né? Tá, deixa eu voltar. E Deus faz isso, as coisas que acontecem no mundo é para se comunicar com você, é para você tentar entender
como que também acontece no mundo espiritual. Tanto que nós já aprendemos que tudo que existe no mundo físico existe no mundo espiritual. Né? Tudo que existe lá existe aqui. Ou tudo que existe aqui existe lá como uma sombra. Quer dizer, você realmente é gerado dentro de Deus. Você consegue imaginar Deus grávido? Eu acho que ele só engorda até 9 meses. A 9 quilos, eu acho. Ele deve ser bem saudável. Cara, você consegue imaginar Deus grávido de você? Eu estava orando pelo meu filho. Eu estava dizendo, pai, ele estava tão bem lá contigo. Agora ele está aqui. Como é que era quando ele estava aí em ti? Pai, que o Senhor me capacite para que ele possa cumprir o propósito pelo qual ele veio. Que ele não veio para mim. Ele veio para cumprir um propósito. Você também veio para cumprir o propósito. Talvez a sua mãe, na época, não tinha essa consciência. Mas Deus te trouxe até esse lugar para te dar essa consciência. E você ter a oportunidade de cumprir o seu propósito. Você foi gerado em Deus. E tudo que Deus faz é para você entender que você é filho. Essa é a questão da mensagem, mas eu vou trabalhar isso, tá? Tudo que Deus faz é para você entender que Ele quer ser seu pai. Inclusive, lá em Gênesis eu falei no dia do lançamento, eu agradeço todos que estiveram sábado passado aqui. Eu falei no dia do lançamento que é uma coisa que Deus me chamou a atenção, eu não sei se vocês talvez já pararam para pensar nisso, mas quando eu li assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, sinceramente para mim isso era vago. Ah, tá bom, mas como assim imagem e semelhança de Deus? Eu nunca vi Deus. Vocês não tinham uma ideia meio vaga disso também? E aí, até que um dia parece que abriu assim aquela coisa da revelação, eu não sei, do insight. Quando eu estava lendo, e eu entendi como se tivesse escrito aquilo. Que, na verdade, o que Deus quis dizer é que o meu filho, quando nascer, ele vai ser parecido comigo, com meu marido. Ele vai ter traços meus e dele. Certo? Então, ele vai ser gerado à minha imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança, a minha e do Tiago. Com ainda genes, com genes e DNA dos avós também, né? Espero que não puxe o cabelo do pastor Eli. Abra comigo lá em Gênesis. Não, ele também espera isso. Vocês não sabem como é difícil ser careca. Vocês não sabem. Eu que tenho um papai assim lindo, carequinha, sei que ele sofre um pouquinho. No inverno, no verão, sofre, não é fácil. É bom ter cabelo. Em 1:26 ali, só para vocês verem o plural, eu quero que vocês notem isso. Gênesis 1:26. Diz assim, ó. Então disse Deus, façamos, olha, está no plural, tá vendo? Façamos o homem, a nossa, está no plural de novo, nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí no 27 diz, criou, pois Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, quer dizer, não é só homem, macho, é a fêmea também, criou a imagem de Deus. Vocês pararam para pensar que está no plural? Vocês sabem que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é por isso que é plural. Mas é que nem... Até isso Deus fez questão que fosse igual na terra. Para poder gerar uma criança tem que ser 2, tem que ser plural para poder gerar uma criança. Então até nisso, então, eu estou só mostrando para vocês um exemplo. Eu quero que vocês, daqui para frente, ó, olha para mim, daqui para frente, eu quero que vocês pensem em quantas coisas Deus quer falar com vocês através do mundo normal, tá? Para vocês poderem entrar ainda mais nas profundezas do conhecimento de Deus, do coração de Deus. São coisas naturais que Deus quer te mostrar, coisas espirituais também. Então, no plural, façamos assim como na terra. Tem que ser 2 para poder gerar uma criança. Agora, você consegue imaginar que lindo que você é gerado dentro de Deus? E que nem ele disse, que nem eu estava dizendo, né? Isso é filho. Isso é definição de filho.
Ser parecido com o Pai. Ter a semelhança do Pai. Isso é ser filho. Então, desde o Gênesis, Deus só não colocou a palavra filho aqui, mas é isso que ele disse. Vamos fazer o homem o nosso filho. Vamos fazer do homem os nossos filhos. Eu quero filhos. Eu não quero servos. Eu não quero criados. Eu não quero seguidores. Eu não quero discípulos. Eu quero filhos. Desde o Gênesis, só que ele não usou a palavra filho. Ele só usou a nossa imagem e semelhança, porque era Gênesis ali. Quem escreveu talvez não teve esse entendimento. Ele colocou a nossa imagem e semelhança, porque foi isso que Deus disse. Mas você entende que quando uma criança nasce, ela vem a imagem e semelhança dos pais. Por isso que ele habita em nós. Existe uma essência de Deus em nós. Assim como existe uma essência dos seus pais, mesmo que você não queira, existe uma carga dos seus pais em você. Sim ou não? Mesmo que você não queira, quantos já se pegaram fazendo uma coisa que você reclamava que a sua mãe fazia, o seu pai fazia, e você de repente fez? Quem já fez isso? Ah, que raiva! Não é? Você criticava sua mãe ou seu pai naquilo outro, de repente, você fez também. Ai, meu Deus! Né? Porque existe uma carga do seu pai e da sua mãe dentro de você, além do seu gene, além do seu DNA, existe uma carga deles de personalidade e de caráter em você, mesmo que você não queira. Isso é Deus em você. Existe uma essência de Deus em você, mesmo que você nem saiba disso. Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando a profundeza? Sai da caixinha. Fala pro irmão, sai da caixinha, irmão. Sai da caixinha da religiosidade, irmão. Deus nunca criou uma religião. Deus nunca quis criar uma denominação. Nunca quis e nunca vai querer também. Ele quis filhos, sempre, desde o Gênesis. O que ele fazia com Adão? O que ele fazia? O que ele fazia? Todos os dias ele ia até Adão. Mesmo que Adão não ia até ele ia até Adão. Ele procurava Adão. Todos os dias, na virada do dia, ele passava um tempo com Adão. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei por que você tirou a ideia de que oração é falar sem parar. Porque deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que quando Deus ia até Adão, Adão ficava falando sem parar com Deus, e daí Adão falava, beleza, beijo, até amanhã. E Deus ia embora e ele ia para outro canto dele também? Você acha que era assim? O que é se relacionar para você? Conversar. Eu sei que vocês são inteligentes, já pegaram. Vocês devem estar usando uns 20% agora. Já pegaram. A verdade é que a gente tem uma ideia tão religiosa das coisas, prontas. Deus nunca quis que você ficasse cansado de ter um tempo com Ele. Entendeu? Não é forte? Claro que é forte. Deus nunca quis que você saísse cansado depois de orar. Por que você sai cansado depois de orar? Gente, ter um tempo com o Pai devia ser algo prazeroso. Devia ser algo assim, programado, algo que você celebra por poder estar ali. Mesmo cansado, porque realmente cansaço faz parte da nossa rotina, né? Mas mesmo cansado, é que nem quando a gente está apaixonado, né? Você pode estar podre, mas você está lá 1h da manhã na frente do portão falando. Então, vamos dormir? Ai, não. Ah, mas eu vou acordar às 6h da manhã. Ai, não tem problema, né? Ai, né? Besta. Fica podre o dia inteiro depois. Então, mas ter um tempo com Deus devia ser, no mínimo, gostoso. Não cansativo. Você acha que Deus fica feliz quando você... Não sei como é que você faz. Se você se ajoelha do lado da cama, se você senta, deitar não dá certo, tá, gente? Já vou avisando. Ainda mais desse jeito que a gente tem feito a oração, né? Cansativa. Mas eu não sei como é que você faz. Agora, você acha que Deus fica feliz quando Ele fica lá? Bom, Ele vai tentar falar comigo agora. Vou ver se Ele consegue hoje ter um relacionamento comigo. Aí você fala, Pai, eu te amo. Eu sei, filho, eu tô vendo seu coração.
Pai, eu preciso de você. Amém, filho. Vamos ficar comigo, então. Vem cá mais perto. Pai, cumpra os teus sonhos na minha vida. Eu não sei o que você fala, né? Quando você fala isso, se você não chega só para pedir, né? Pai, eu preciso muito daquele carro. Preciso muito, Senhor. Me ajuda a pagar a faculdade esse mês. Eu não sei o que você fala com Deus, né? Mas, independente do que você fala, você acha que ele fica feliz assim, em nome de Jesus? E aí ele fala, ixi, foi. Amém. Ele já saiu, já. Você acha que ele fica feliz? Aí, sei lá, capota, sei lá, vai para a sua rotina, para o seu dia. Deus nunca projetou isso. Deus nunca projetou que ter um tempo com ele fosse cansativo. Então, o que é se relacionar com Deus? Bom, vamos começar daí. Quem que tem namorado? Namorado, noivo e casado. Vai, levanta a mão. Namorado, noivo e casado. Quem que tem? Tá. Amigos. Amigos. Quem tem amigos? Quando você vai falar com o seu amigo, quando você vai tirar um tempo com o seu amigo para tipo, lá no lanchonete, futebol, qualquer coisa, cinema, tipo, é só você que fala. Você já saiu com alguém assim? Cara, é muito chato, cara. Dá uma raiva. É muito chato. Amiga, deixa eu te contar, nessa semana eu fiz isso, cara, não sei o quê. Sério, amiga, eu também, então, mas eu tava te falando que... Você não pode falar o que você fez, só ela que fala. Só essas coisas assim. Você acha legal essa pessoa, assim, para se relacionar com ela? Não, né? Mas você faz isso direto com Deus. Ai, meu Deus. Não é? Não faz? Por isso que eu estou dizendo, sai da caixinha. Sai desse quadrado religioso que você vive. Filho, filha. Por que você acha que tem que chegar diante de Deus e blá 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 blá, em nome de Jesus. Amém. E deita e vai, sei lá, fazer o quê? Bom, pode ter sido uma oração. Pode ter sido o único tempo que você teve. Poxa, eu nem tinha terminado a minha água ainda, né? Obrigada, Ju. Pode ter sido o único tempo que você teve. E você precisava falar. Tudo bem. Agora, não vai dizer que isso é intimidade com Deus. Isso foi uma oração apenas. Você não se relacionou com Ele. Vocês estão entendendo que a gente usa o termo completamente errado? Vou orar, vou me relacionar com Deus. Não, você vai orar. Orar, pode ser, mas não se relacionar, porque você não deixou nem Ele dizer que te ama. Você não deixou nada, ok? Então eu quero que vá um pouquinho para frente lá em João. Um pouquinho para frente, tipo, Velho Testamento todo passa, entendeu? Um pouquinho lá para frente. Em João. O Novo Testamento. Capítulo 11. Peguei vocês. Capítulo 13. Só para você ter uma ideia do que eu quero falar, tá? Ele fala assim, ó, no capítulo 13, versículo 15. Ele fala assim, ó: porque vos tenho dado exemplo, para que como eu vos tenho feito, vós também assim façais. Pronto, é só isso que eu queria que você lesse por enquanto em João aqui. Ele é o nosso exemplo. Quem que acha que Jesus veio só para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos dar salvação? Quem que acha isso? Ninguém? Vocês estão... Tem gente em dúvida. 20% vocês usaram agora. Tá, realmente ele não veio só para morrer na cruz e nos dar a salvação, né, dos pecados e tal. Ele veio como exemplo, para a gente, modelo para a gente poder seguir. Porque de Gênesis até Jesus vir, foi criado tanta religiosidade, tanta religião entre o homem e Deus, que se perdeu completamente, desde lá do Velho Testamento, a essência sobre ser filho.
E o propósito original de Deus se perdeu completamente. Eles eram muito religiosos. E Jesus, ele veio tanto para nos salvar, né? O que ele fez? Na verdade, ele fez o seguinte. A gente lá em Adão, você já ouviu isso, eu só vou retomar para quem ainda não ouviu. A gente pegou a autoridade que Deus nos deu sobre a terra, porque você depois vê que Deus fala para o homem, dominai sobre a terra. Deus nos deu autoridade de pai para filho, para dominar sobre toda a terra. Não sobre pessoas, sobre a terra. E em comunhão com pessoas, dominar sobre a terra. Só que o que a gente fez? A gente pegou e deu essa autoridade para Satanás, para o diabo. Ele conseguiu roubar de nós isso. E ele ficou, desde quando Adão errou, até Jesus, com essa autoridade sobre a terra. Jesus, ele veio para que quem aceitasse ele, quem recebesse ele, pudesse se tornar filho. Ele sempre deixou isso claro. Pudesse se tornar filho e pudesse resgatar essa autoridade que nós entregamos para Satanás. Quantos já entenderam isso? Quando isso está claro para você? Claro para você? Jesus veio resgatar de volta uma autoridade que nós entregamos. Então, por isso que hoje nós podemos curar enfermos, expulsar demônio, orar por provisão e Deus trazer recurso, assim como ele colocou a moeda na boca do peixe lá para Pedro poder pescar. Se você precisa de recurso, Deus faz coisas sobrenaturais quando você é fiel, quando você se relaciona com ele. Então, assim, mas Jesus não veio só para nos trazer autoridade também, retomar aquilo que nós entregamos para Satanás. Ele também veio para ser modelo. Modelo do quê? Modelo do quê? O maior modelo que ele queria deixar, ele deixou isso muito claro, como se relacionar com Deus. Resgatar o relacionamento que Adão tinha com Deus. Jesus resgatou isso. Então, ali você viu que ele diz que ele é modelo, ele diz que ele é o exemplo. Agora em João 11, vai um pouquinho antes ali, ele vai mostrar a humanidade de Jesus. 11:32. Eu vou ler duas passagens que vão mostrar a humanidade, como ele era homem, homem mesmo. Ele tinha sentimentos, ele tinha tristezas às vezes, ele tinha, sabe assim, como homem, tentações também. Então a Bíblia mostra isso. Lá na história de Lázaro, quantos conhecem a história de Lázaro? Que ressuscitou, que Jesus ressuscitou ele. É essa história que eu vou ler, mas eu não vou ler tudo, tá? Ali no capítulo 11, versículo 32, diz assim: Maria, quando chegou ao local em que estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés e dizendo-lhe: Senhor, se estivesses aqui, não morreria o meu irmão. Jesus, então, ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, estremeceu interiormente e se comoveu. Olha a humanidade de Jesus. E disse: Onde pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Foram levar Jesus até lá. E Jesus chorou. Mas por que ele chorou? Jesus já sabia que Lázaro ia ressuscitar? Já sabia que Lázaro ia ressuscitar? Tem gente em dúvida? Já sabia que Lázaro ia ressuscitar? Ele falou para os discípulos: olha, Lázaro está dormindo, porque ele sabia que ele ia ressuscitar. Então por que ele chorou? Geralmente quando você vai no velório, você chora porque a pessoa não vai mais ressuscitar. Você vai no velório porque a pessoa não vai mais levantar daquele caixão, e você chora por saudades desde já daquela pessoa. Sim ou não? Por que Jesus chorou? Porque ele se comoveu com os outros. Ele viu a dor da Maria de não saber que Lázaro ia ressuscitar e dos judeus amigos de Lázaro. E quando ele olhou para aquela dor, ele se comoveu. E Jesus chorou. Compaixão, ele tinha muita compaixão. Se você quer ser parecido com um pai, a primeira coisa que você tem que ter é compaixão. Você tem que ter muita compaixão. Jesus tinha compaixão sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu vou mostrar outra passagem para você da compaixão e da humanidade de Jesus. Em Mateus, um pouquinho antes. A gente sempre vai ficar por aqui, tá? Mateus capítulo 14, versículo 10.
Olha só, gente. Diz assim, aqui fala sobre a morte de João Batista. E diz assim, ó. E mandou decapitar João no cárcere. Herodes mandou decapitar João no cárcere, ele estava preso. E foi trazida a sua cabeça num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Chegaram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. E foram anunciar a Jesus. Quando Jesus ouviu isso, que João Batista tinha sido decapitado, ele se retirou dali num barco para um lugar deserto, a sós. Dá uma parada aqui. O que aconteceu com Jesus naquele momento? Por que ele se retirou? Quando ele ouviu que João Batista, mesmo que João Batista já estava passando dos limites, né? Vocês sabem, vocês conhecem João Batista, ele estava batizando já quando não era mais para batizar, por isso que ele não vai reinar. Isso é muito sério, né? Quando você faz o que Deus não te pede para fazer. Mas mesmo assim, Jesus foi mexido com essa notícia, que ele morreu decapitado. E por isso que ele se retirou. Ele foi para um lugar deserto, porque ele queria ficar o quê? A sós, sozinho. Quando você ouve uma notícia triste, não é a primeira reação que a gente tem? Quando a gente está triste, o que a gente quer fazer? Ficar sozinho. Então aqui mostra mais uma vez a humanidade de Jesus. Ele queria ficar sozinho. Mas o povo ouviu, ali, ó, continua o versículo, e seguiu Jesus a pé desde as cidades. E olha o que ele fez. Ao sair, ele viu uma grande multidão, teve compaixão deles, curou os que estavam enfermos. Ao cair da tarde, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: o lugar é deserto, a hora está avançada, despede a multidão para irem às aldeias comprarem o que comer. Aqui aconteceu o quê? Multiplicação dos pães. Então Jesus curou toda aquela multidão que seguiu ele. Ele queria ficar como? Sozinho. Ele queria ficar sozinho, mas a multidão veio até ele, ele se compadeceu delas. Ele não negou abençoar a multidão, ele curou. Aí ele multiplicou os pães, passou todo um tempão multiplicando pães, recolhendo cestos. Aí o que ele fez? Lá no 22, depois que todo mundo já comeu e foi embora, ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Depois de curar todo mundo, alimentar todo mundo, ele ainda se despediu de todo mundo, despediu a multidão. Foi lá, despediu da multidão enquanto os discípulos poderiam vazar. Uma vez que despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte, sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali só, finalmente só. Agora me diz uma coisa, será que Jesus estava cansado? Sim ou não? Sim. Jesus estava super cansado. Quem aqui já casou e teve que tirar foto com todo mundo do casamento? Dá pra ver meu sorriso amarelo? Tipo, não é legal. Você sabe que é muito cansativo. Você já passou aquele dia inteiro se preparando e tal. Cara, Jesus não fez só isso. Ele não ficou ali se despedindo de um por um. Ele curou todo mundo. Ele deu alimento para todo mundo. Ele se despediu de um por um. E depois ele ainda subiu um monte. Você acha que o monte era baixinho? Ele ainda fez todo um trabalho de subir um monte para poder ficar sozinho, finalmente sozinho, porque é o que ele queria desde o início, ficar sozinho, para orar. Lembra que eu estou falando que Jesus é o nosso modelo? Jesus é o nosso modelo, ok? Ele foi orar. Quando a gente está cansado, aquele dia de trabalho, que o chefe não saiu do seu calo, que aquele amigo pegou no seu pé, aquele dia estressante, que você não tinha dormido no dia anterior, que você teve que ficar lá lutando o dia inteiro. Quando você chega em casa, não é também a primeira coisa que você pensa em fazer? Em orar? Não! Não é. Assim, você está lá cansado, podre, fedido.
Você está lá suado do dia de trabalho. Aí quando você chega em casa, você teve que atender todo mundo no trabalho, ficou em pé, sentado, que seja, cansa, o trabalho cansa de qualquer jeito. Ficou lá cansado. A primeira coisa que você faz, vou em casa para orar. Ficar a sós com o Pai. Não é isso que você pensa? Por quê? Não responde. Cara, Jesus foi orar, cara. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, só um pouquinho, só pensa aqui comigo. Só pensa aqui comigo, olha só. Para pra pensar, olha só. Tipo assim, às vezes a gente ora. Tipo assim, a Daiane, entendeu? Eu não sei vocês acho que não fazem isso. Mas tipo, a gente ora assim. Cara, tipo, Deus me usa, Pai, eu quero ser bênção. Senhor, que quando eu orar por enfermos, eles sejam curados. Me dá essa unção de cura. Me dá unção de libertação, que eu possa expulsar demônio. Na verdade, a gente já tem autoridade, eu não oro por isso. Eu, particularmente, não oro por isso. Mas a gente sempre ora por algo que Deus possa te usar. Que Deus possa prover na sua vida. Deus, multiplica os pães na minha casa. Você não ora por isso? A padaria está barata ainda? Pai, provê no meu trabalho, provê para eu pagar minha faculdade. Pai, Senhor, eu preciso dessa cura, eu preciso desse milagre. A gente ora pedindo que Deus possa fazer o sobrenatural de Deus, dele na nossa vida, sim ou não? Normalmente, mesmo que você tenha um tempo com Deus de adoração, de agradecimento, você ainda ora por algo que Deus precisa prover na sua vida, um sobrenatural dele na sua vida. Mas vocês pararam para pensar que Jesus já tinha feito toda a parte do sobrenatural acontecer. Ele já tinha curado enfermo, ele já tinha multiplicado os pães, com certeza ele teve libertação ali também de demônios, ele já tinha despedido da multidão, e aí que ele foi orar. Aí eu pergunto, vocês acham que ele foi orar para pedir que essas coisas acontecessem? Não, ele já tinha acontecido, ele já entendia a autoridade da vida dele, de filho. Ele já sabia que ele era filho e a autoridade que existia na vida dele. Ele não orava por isso. Quando ele tirava um tempo a sós com o pai, ele não orava para que o pai pudesse usar ele para curar. Ele não orava para que o pai pudesse usar ele para multiplicar os pães. E nem orava para que o pai pudesse usar ele para libertar as pessoas de demônios, nem para ressuscitar mortos. Porque, fala a verdade, não mente para mim, hein? Olha só. Eu ia brincar com maldição, mas eu nem brinco com essas coisas. Não mente para mim. Se você parar para pensar que um dia você vai precisar orar por um morto para ele ressuscitar, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que você vai ter que jejuar muito e orar muito antes para você poder dar conta de fazer essa oração e o morto ressuscitar. Sim ou não? Fala para mim. Não, fala para mim, gente. Você nunca parou para pensar que você tem essa autoridade e não precisa nem pedir para Deus essa autoridade porque Ele já te deu de ressuscitar mortos. Sim ou não? Ok. Mas de onde que vinha essa ousadia de Jesus? Não era porque ele pedia para o Pai para ele fazer essas coisas, porque ele não tinha nem orado ainda, ele tentou orar, a multidão não deixou, entendeu? Que nem aqueles liderados que você tem às vezes, né? Que não deixa você, não quer ser. E a multidão não deixou ele orar, mas ele fez todo o sobrenatural acontecer. Agora eu pergunto, o que ele falava com Deus então? O que será que Jesus orava? Para que ele orava? Ou o que ele orava? Você já parou para pensar nisso? Quem já parou para pensar nisso? De verdade, levanta a mão. Vai lá comigo em Mateus 3. Mateus 3, versículo 16. Diz assim: Então Jesus, vindo da Galileia para o Jordão, apresentou-se a João para ser batizado por ele. Mas João tratava de impedi-lo, dizendo: Eu necessito ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim convém que se cumpra toda a justiça. Então João admitiu. E Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água.
E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, o quê? Este é o meu filho muito amado, em quem eu tenho prazer. Primeira coisa que eu quero que você chamar a sua atenção é que Jesus falou para João, deixa por enquanto que você tem que me batizar, porque convém que isso tenha que acontecer, isso é necessário que aconteça. Ou seja, Jesus sabia todos os passos que ele tinha que cumprir naquele... Isso, usou 20%, hein? Usou 20%. Jesus sabia todos os passos que ele tinha que cumprir naquele... Porque Jesus chegou para João e ele falou, cara, convém que isso aconteça. Eu preciso que isso aconteça para que se cumpra a justiça. Justiça é todo um plano de Deus na nossa vida. Então a minha teoria, não é só nisso que eu vou tratar esse versículo aqui, mas a minha teoria é que Jesus, quando orava, o relacionamento dele com o Pai, e eu vou chegar lá ainda, como você deve se relacionar, mas o relacionamento dele com o Pai era para saber o que ele tinha que fazer durante o dia, para que cumprisse o que estava escrito no livro do propósito. Quantos nunca ouviram falar do livro do propósito? Só para eu ter uma ideia. Nunca ouviram falar do livro do propósito. Algumas pessoas nunca ouviram falar. Eu não posso abordar isso agora, tá? Porque é bem profundo. Mas é o livro em que Deus tem escrito os teus dias para o plano que Ele tem para cumprir na sua vida. E para você ser vencedor e ser arrebatado quando Jesus vier, para buscar os vencedores, não todos os salvos, apenas os vencedores, você precisa cumprir o que está naquele livro. Por que Jesus é o nosso exemplo? Ele cumpriu tudo que estava escrito ao respeito dele. Desde até o Antigo Testamento. Fora o que a gente não sabe que estava escrito no livro do propósito, como Jesus como homem. Então, quando Jesus se relacionava com o Pai, era para poder saber o que ele tinha que fazer. Não para ajudar ele a fazer, mas é para... Porque se Deus determinou que você precisa curar enfermos, isso já vai acontecer automaticamente. Você só precisa saber aonde ir, para quem orar e quando orar. Porque Deus já determinou que isso deve acontecer. Se Deus determinou que você tem que ser advogado, médico, recepcionista, vendedor, qualquer coisa que você trabalha ou qualquer profissão que você precisa exercer, talvez para alcançar pessoas determinadas que você hoje se relaciona, você só precisa saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Porque o que você precisar que Ele entre com o sobrenatural já está bancado, já está pago. Você só precisa saber fazer como agora. E Jesus sempre teve de Deus a afirmação em público e com certeza no particular também. Este é o meu filho. Este é o meu filho. Todas as vezes que você vê na Bíblia, presta atenção. Todas as vezes que você vê na Bíblia Deus falando com Jesus em público, Deus se dirigindo a Jesus em público, Ele se dirige sempre falando isso. Este é o meu filho, este é o meu filho. Vamos ver mais uma passagem? Lá em Mateus 17, um pouquinho para frente. Todas as vezes que você vê Deus se dirigindo a Jesus em público, Deus vai falar para ele sempre isso. 17:4. Quando Pedro, Tiago e João subiram com Jesus até o Monte da Transfiguração, apareceu Elias, Moisés e Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro ainda falava, metidão, uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvir. Todas as vezes, eu não vou abrir todas as passagens, mas todas as vezes que Deus se relacionava, Deus se dirigia a Jesus ou sobre Jesus em público, Ele sempre afirmava o quê? O que Deus afirmava? A identidade
de Jesus. Todas as vezes que Deus se dirigir a você, Ele vai afirmar a sua identidade. Ele vai reafirmar e afirmar e confirmar o porquê que você nasceu e quem você é nele. Quem que você é em Deus. Sabe por que o mundo atrai tantos jovens ainda? Porque eles não sabem quem são. Eles não têm ideia do plano que Deus tem para a vida deles. Eles não sabem quem são. E por isso é tão fácil você viver o vazio dessa vida. De momentos vazios de prazer. Que não te trazem felicidade, porque lembre, você nunca vai ser feliz sem Deus. Nunca. Você pode ter a pessoa maravilhosa do seu lado. Você não vai ser feliz se você não tiver Deus nesse relacionamento. Você pode ter muito dinheiro, você não vai ser feliz se Deus não te deu esses recursos. Se você conseguir o seu braço, você não vai ser feliz. Mas isso acontece porque as pessoas não conseguem ouvir de Deus quem elas são. Jesus teve isso em público para deixar registrado, mas com certeza ele teve isso todas as vezes que ele ia falar com o Pai. Agora eu quero te mostrar outra coisa, só para confirmar o que eu estou dizendo para você. Nosso modelo é Jesus. Jesus mostrou que Deus não era Deus para ele. Como assim? Deus não era Deus para Jesus. Como assim? Porque muitas vezes você vai se relacionar com Ele chamando Deus, meu Senhor, meu Deus, meu Senhor. E muito pouco você consegue falar Pai na essência do seu coração. Como realmente um pai, muito pouco. Mas Jesus, como nosso modelo, Ele deixou muito claro o propósito de Deus. De como se relacionar com Deus. Qual era o desejo de Deus? Sempre foi. Todas as vezes que Jesus se dirigia a Deus, Ele só falava Pai. Você não vai achar nenhuma passagem de Jesus se dirigindo a Deus falando Deus. Você não vai achar nenhuma passagem de Jesus se dirigindo a Deus falando Senhor. Você não vai achar nenhuma passagem de Jesus se dirigindo a Deus com nomes religiosos. Mas Ele sempre se dirigia a Deus chamando Ele de Pai. Pai. Ele só falava a Deus quando Ele estava falando com os fariseus, falando do Deus dos fariseus, não era do pai dele. Ele dizia assim, o Deus de vocês, ele sempre falava Deus quando estava falando com fariseus. Porque para os fariseus poderem identificar do que ele estava falando. Mas quando ele se dirigia a Deus, ele só falava Pai. Abre lá comigo em João, capítulo 8. Rapidinho. João, capítulo 8, versículo 28. Diz assim... Você vai ver isso agora. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim, mas falo como o Pai me ensinou. Tudo no passado, preste atenção. Quando Jesus ia orar, que nem ele foi naquele monte orar, depois de ter feito todos os milagres acontecendo, ele já sabia o que ele tinha que fazer, ele já sabia o que ele tinha que falar, ele sempre já sabia o que era para fazer, porque Deus tinha falado para ele o que era para ele fazer. Então ele está dizendo aqui, ó, eu nada faço por mim mesmo. Eu não curei aquela multidão porque eu estava disposto a curar. Eu não tive compaixão delas porque eu sou melhor do que vocês. Eu não tive disposição para multiplicar os pães, mesmo querendo ficar sozinho como homem, porque eu sou melhor do que vocês, eu sou homem. Mas como filho, eu ouço do Pai o que eu tenho que fazer, e Ele me sustenta para que eu consiga fazer. Nada faço por mim mesmo. É isso que Jesus disse, eu não faço por mim mesmo, não é porque eu sou melhor do que vocês, eu sou homem.
Eu sou humano, aqui nesse corpo eu também canso. Aqui nesse corpo eu também fico triste. Eu também tenho os meus momentos difíceis, mas eu ouço do Pai. Quando eu tenho tempo com o Pai, eu não fico só falando blá, 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 blá. Eu ouço do Pai, o Pai consegue falar comigo. Eu consigo desenvolver os meus ouvidos espirituais, como Jesus desenvolveu, já com certeza desde criança, para que ele ouvisse claramente do Pai o que ele tinha que fazer. Então ele não fazia nada por conta própria. Quantas coisas que você faz que você não sabe se Deus quer que você esteja fazendo? Em todas as áreas da sua vida, sai da caixinha. Eu não estou falando da igreja. Sai da caixinha, eu não estou falando aqui só desse dia, só do que você faz no corpo. Eu estou falando de todas as áreas da sua vida. Você ainda às vezes insiste em fazer do seu jeito. E depois vê que não vai dar certo. E não vai ser feliz. Vive uma vida religiosa, sem ouvir do Pai o que Ele projetou para você. Jesus disse, nada faço por mim mesmo, mas eu falo, até o que Ele falava, é o que o Pai me ensinou. Quanta coisa besteira a gente fala, né? Quanta besteira a gente fala. Jesus, até o que Ele falava, era o que Ele ouvia, o que o Pai mandava Ele falar. E aquele que me enviou está comigo. Ele tinha certeza que tudo que ele fazia ia dar certo. Claro. Era só obedecer. Tudo vai dar certo. Tem pessoas que olham para a minha vida. Eu não sou perfeita, gente. Por favor. Não sou perfeita mesmo. Pelo contrário, eu tenho muitos defeitos. Mas tem uma coisa que eu busco desde que eu sou nova. Fazer a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida. E eu não tinha a profundidade do que eu estou dando para vocês. Eu não sei disso aqui desde que eu sou nova. Na profundidade que eu estou tentando passar para vocês. Mas desde que eu sou nova, eu tenho uma consciência. Eu quero saber o que Deus quer fazer na minha vida. Eu não quero fazer do meu jeito. Desde que eu sou nova, eu tenho essa consciência. Eu não quero ser pastora porque eu quero ser pastora, ou porque meu pai quer que eu seja pastora. Eu só quero ser se Deus quiser que eu seja. Eu não vou casar com quem eu quero casar, eu quero casar com quem Deus quer que eu case. Aí eu vou ser feliz, aí vai dar certo. Eu não quero fazer a faculdade porque eu quero fazer a faculdade que vai contribuir com o propósito que Deus tem para mim. Vocês estão entendendo? Aí as pessoas olham para a minha vida, meu, dá tudo certo para ti, né? Meu Deus, dá tudo certo, tudo flui na tua vida. Por que você acha que tudo flui? Porque eu tenho temor. Não sou perfeita. Eu não vou acertar sempre 100%. Mas eu tenho um temor de pelo menos buscar fazer o que Ele quer. Sem me meter na frente. Eu não tenho os meus ouvidos sensíveis como Jesus tinha. Mas eu procuro ter. Eu tento ter, eu busco ter. E tudo flui na minha vida. Tudo flui na minha vida. Queridos, eu sei que vocês hoje olham para mim. Eu estou dando esse exemplo de mim como pessoa, mas poderia dar outras pessoas também. Vocês olham para mim e vocês podem pensar assim, mas é o pastor que te abençoa. Tem coisas que você só consegue fazer porque é o pastor que bancou. Só que eu podia ficar aqui contando meu testemunho dos 9 meses que eu fiquei sem o pastor me bancando. E que Deus bancou. Como Ele que banca, não é o pastor que banca, é Deus que coloca no coração do pastor para que as coisas aconteçam. Ele é só um instrumento, mas lá no Canadá eram outros instrumentos que Deus usava. Assim como para a sua vida, são outros instrumentos que Deus vai usar para acontecer as coisas na sua vida. Queridos, lá no Canadá, para eu poder ficar 9 meses, eu ia ficar 3 para 4. Eu precisava de $600 para poder viajar de Toronto para Vancouver. E o pastor Eloy não queria, porque ele não conhecia quem ia estar em Vancouver, ele só conhecia quem estava em Toronto. E então ele tinha medo que eu ficasse com uma família desconhecida. Então ele disse, não filha, eu não vou te dar, nem posso, nem tenho, eu estou pagando a tua passagem de ida e de volta ainda. Não tem esse dinheiro. Ele nem se esforçou, porque ele não queria que eu fosse. Mas como era plano de Deus, e eu orei, e eu pedi lá, e eu falei, Pai, se é da tua vontade, que eu vá para Vancouver, estudar lá naquela escola de jovens. Se é tu que está me abrindo essa porta, eu não quero entrar por qualquer porta que me abre, Pai. Não vou insistir com o meu pai terreno, que ele tem que me dar esse dinheiro, porque é uma oportunidade para mim, eu não vou insistir. Eu só falei e ele disse que não. Eu fui orar, porque no meu coração eu achava que era, mas eu não fiquei insistindo com ele. Eu falei, Pai, meu Pai, se é da tua vontade, se é tu que abriu essa porta para mim,
Eu preciso de um recurso. Do meu pai eu não vou ter. Sabe o que aconteceu? O pastor sentiu no coração, o pastor lá daquela igreja sentiu no coração de levantar com a igreja uma oferta para me agradecer pelo tempo que eu fiquei lá ministrando a vida deles. E o valor da oferta deu exatamente $600. Exatamente o valor da passagem. Eu posso dar mais um exemplo para vocês. Depois que eu fui para Vancouver, fiquei 4 meses estudando com esses jovens. Eu tinha que voltar para o Brasil porque eu não tinha $800 que eu precisava para fazer a viagem missionária. Que eles já tinham guardado por 3 anos e pagado por 3 anos esses $800. Eu tinha chegado lá há 4 meses. Eu não tinha esse dinheiro. Eu tinha que voltar para o Brasil e já estava quase comprando a passagem para voltar para o Brasil. Transferindo ela para essa data. E eu orei, eu falei, pai, eu quero ir, pai, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, por favor. Mas que se faça a tua vontade. Pai, por favor, eu quero muito ir. Mas tem que ser a tua vontade. Se o Senhor não quiser que eu vá, eu não vou. E eu vou voltar feliz para o Brasil, porque para mim, ser feliz é fazer a tua vontade. E eu coloquei na mão do meu pai. Meu pai. Ele é meu pai. Aí sabe o que aconteceu? Eu já estava pronta, eu estava conformada que eu ia voltar para o Brasil. Um irmão, que na verdade era meu filho na fé, que eu ganhei para Jesus lá no Canadá, era um vizinho, ele chegou e falou assim, Daiane, Deus me falou em sonho que eu preciso te dar o meu salário. Eu caí para trás, eu falei, não, de jeito nenhum, imagina que você vai ficar sem salário, você é louco? Você precisa pagar conta, você mora sozinho, ele não morava com os pais, ele morava sozinho, de aluguel. Falei, não, você é louco, não vai fazer isso não. Daiane, aí meu filho na fé me ensinando, né? Se Deus mandou é porque Ele vai me dar. Para eu fazer as minhas contas serem pagas, tá bom? E o valor do salário dele era exatamente $800. $800. E por isso que eu pude ir para aquela viagem missionária que vocês que estão mais tempo comigo conhecem que eu fiz, onde eu vi uma perna crescer, eu orei por uma mulher e a perna dela cresceu na minha frente. Talvez Deus mandou eu lá só por causa daquela mulher. Talvez só eu teria ousadia de fazer aquilo pelo tempo que eu estava vivendo. Então Deus te banca. Quando é da vontade dEle, Ele te banca. Você não precisa ter um pai que nem eu tenho, uma mãe que nem eu tenho. Deus vai usar o instrumento que Ele quiser para te bancar. Deus vai usar o que Ele quiser para poder completar a obra que Ele tem na sua vida. Mas você está ouvindo? Você está preocupado em saber o que Ele quer? Ou você quer viver o seu mundinho, sua vidinha, do seu jeitinho, sem sair do chão, pedalando, sem graça? Deus quer que as coisas na sua vida fluam. As bênçãos vão correr atrás de você. As oportunidades vão abrir e as bênçãos vão correr atrás de você. Tem coisas que levam tempo para se cumprir. Tem coisas que não se cumprem assim, Deus falou e já vai cumprir. Tem coisas que levam tempo. Você só precisa estar continuamente buscando a vontade e ela vai se cumprir. Você precisa estar continuamente ouvindo o que Deus tem para você e vai se cumprir. Não tenha pressa. Tenha temor e tenha sede de ouvir Deus falando com você. Tudo que Jesus dizia era Pai, Pai. Vai um pouquinho para frente comigo, João 10. Eu já vou encerrar. João 10, capítulo 10, versículo 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Versículo 17 agora. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Tenho poder para tirar e poder para tomar. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Tudo é Pai. 10:30, um pouquinho para frente no 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai. Não fala Deus, Ele nunca vai falar Deus. Nunca. Você tem Deus. Mas Jesus queria que você tivesse Pai. Jesus nunca morreu na cruz para você ter um Deus.
Jesus morreu na cruz para você ter um pai. E ele é o modelo de pai. 32, um pouquinho para frente. Respondeu-lhe Jesus: muitas obras boas de meu pai eu tenho mostrado. A obra do pai, porque não veio dele, não foi ele que fez. Por qual destas obras me apedrejais? Vocês estão percebendo? Capítulo 11, versículo 41, um pouquinho para frente. Tiraram, pois, a pedra de onde puseram o morto, e Jesus, levantando os olhos ao alto, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pergunta, Jesus tinha orado aqui? Sim ou não? Orou? Primeiro, por acaso Jesus te falou assim, ó, tira a pedra. Senhor, ressuscita esse morto agora. Ressuscita esse morto. Jesus fez isso? Não. Jesus falou assim, ó, tira a pedra da onde Lázaro está. E ele só falou assim, ó, ele levantou os olhos, a gente ainda fica assim, ó. É uma aflição para orar, meu Deus do céu. É uma angústia, né? Pai, faz até careta. Parece que vai ser mais forte a oração, né? Meu Deus. Né? Não tem nada a ver. Jesus, o que ele fez? Ele ainda levantou os olhos e abriu. Ele abriu o olho. Olha a religião na nossa cabeça, gente. Olha a religião na nossa cabeça. Jesus, o que ele fez? Levantou os olhos ao alto e disse: Pai, obrigada por ter me ouvido. Ele nem tinha orado. Ele já tinha falado com Deus lá atrás. Eu já tinha dito para ele, tu vai lá, tu vai ressuscitar Lázaro, entendeu? É esse teu propósito para esse dia. Aí ele só falou assim, obrigada porque tu me ouves. E eu sei que tu me ouves, eu só estou falando isso para eles poderem saber também. Lê ali, continua. Ele disse bem isso. Ele falou assim, eu sei que sempre me ouves, porém eu digo isso por causa da multidão que está ao redor, para eles saberem, para eles crerem que tu me enviou. Que demais, né, gente? É demais isso. A confiança no Pai, o relacionamento que Jesus tinha com o Pai, é isso que Ele quer que você tenha com o Pai também. Jesus não morreu para você ter um Deus. Jesus morreu para você ter Pai. E ressuscitou, né? Não morreu só, Ele ressuscitou. 14:31, rapidinho. Um pouquinho para frente ali, ó. Diz assim: mas para que o mundo conheça que eu amo atuo como me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Vocês estão vendo? Tudo é Pai. Porque o Pai me disse, porque o Pai mandou, porque o Pai falou para eu fazer, então é meu Pai. Pai. Lucas agora, para encerrar. Lucas 22:29. Lucas 22:29 diz assim: Eu, pois, designo-vos o reino, como o meu Pai o designou a mim. Quem tem outra versão? Eu, pois, destino a vós o reino, como o Pai me destinou. O que Jesus estava dizendo? Eu vim para trazer o reino para vocês, assim como o Pai trouxe para mim. Por isso que Ele é o caminho. Ele é o caminho. Para que você receba tudo que Deus tem para você, Jesus é o modelo. É isso que Ele estava dizendo. Ele é o modelo. Ele é o caminho. É desse jeito que você tem que fazer. Não é como a religião que você cresceu te ensinou. É desse jeito. É ouvindo o Pai. É tirando tempo com o Pai. Não é só falando uma oração pronta, às vezes. Não é só falando blá, 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 por uma hora. É passando tempo com Ele. Pode passar tempo por uma hora, mas não tem que falar por uma hora. Aumenta um pouquinho essa música que está tocando de fundo. Ó. Eu tenho ouvido, desde que eu conheci, eu ouço muito Marcos Brunet, eu sempre falei isso para vocês. E ele lançou esse CD esse ano chamado Paz. Eu não sei se é só esse o nome. Mas como não tem para vender em Joinville, eu só tenho acesso pelo YouTube. Se você procurar Marcos Brunet 2014, vai ter no YouTube um vídeo de 1h e pouco, que é o CD inteiro, que é só assim, a ministração. Mas não é música, especificamente com começo, meio e fim, é uma ministração. Então, por que eu estou falando isso?
Porque quando você for se relacionar com Deus... Não, quando você for se relacionar com o... Muito bem. Para que Ele possa falar contigo, é importante que você fique em silêncio também. Deus vai poder falar contigo do seu coração, através da Bíblia. Ou, às vezes, naquele momento, você não vai ouvir nada claro, mas você vai buscar e vai orar por algo. E você saindo dali, Deus vai te direcionar, as coisas vão acontecer, vão fluir, ou alguém vai te dar uma direção. Vocês estão entendendo? Amém? Então, o importante é buscar e tentar ouvir. Sabe assim, gente, vocês têm que aprender a relaxar na presença de Deus. Vocês têm que aprender a relaxar na presença de Deus. Vocês têm que aprender a relaxar na presença do Pai. Tenta tirar Deus da sua boca. Que Deus é muito distante. Pai não. Pai é quem te gerou. Pai é quem sonhou com você. Aqui na terra talvez você não foi no planejado. Mas Ele planejou você. Esse Pai planejou você. Então você tem que ter prazer na presença dEle. Não ficar cansado por orar. Então você vai orar, pode falar o que você quiser. Não estou dizendo para você não falar, pelo contrário, você tem que falar. Põe para fora o seu coração, põe para fora os seus pensamentos. Se você quiser adorar, dizer o quanto Ele é maravilhoso na sua vida, você adora. Se você quiser agradecer por tantas coisas que têm acontecido, agradece. Fala mesmo, fala, põe para fora. Não é que não é para falar, é para falar. Só que não é só para falar. E que nem eu brinquei, né? Como é que é para você falar com uma pessoa que só ela fala, dela dá tchau e vai embora? E você fica... Ah, mas que é que tem... Tchau. Você não deixou falar nada. Entendeu? Então, assim, fala. Põe pra fora, adora, faz o que você quiser. Mas quando você sentir assim que já não tem mais o que falar, se você não está sentindo de orar em línguas, se você não está com vontade de falar em línguas, apenas curte a presença do Pai. Curte a presença dEle. Por isso que eu amei esse CD. Tem momentos que a gente precisa de músicas mais pancada para a gente entrar na guerra ou por algum propósito na nossa vida, algum momento da nossa vida. Mas eu costumo muito orar com esse CD hoje, né? E eu apenas deixo Deus ministrar a minha vida. Quando eu voltei do Canadá, eu voltei trazendo um termo chamado soaking, que significa absorver, que nem uma esponja. E a gente aprendeu a deitar. Só que o problema é que você não pode fazer isso com sono, né? Você tem que ter noção do que você está fazendo. Você não vai fazer isso para dormir, você vai fazer isso para ouvir de Deus, para receber de Deus. Mas, independente de ser sentado ou deitado, a gente ficava em silêncio, com um fundo musical que não vai te atrapalhar. Você não vai ficar ali parado em silêncio ouvindo aquele fundo musical e cantando junto. Entendeu? Eu vejo muito isso nas vigílias, nas orações contínuas. Quando é para a pessoa orar, ela fica cantando junto com a música. Eu falo, oh meu Deus, oh papai. Oh papai, ajuda-nos, ensina-nos a orar. E ensina-nos a nos relacionar contigo. A pessoa fica cantando junto, né? Ela ficou prestando atenção na música, ela esquece de falar e canta junto. Não, você tem que pôr um fundo que não vai te atrapalhar. Mas tirar tempo com o Pai, passar um tempo com o Pai, é receber dele também. Ele tem coisas para te dar. Por mais que na hora não seja muito nítido as coisas que estão acontecendo, eu te garanto que você não deve sair dali cansado, você deve sair dali revigorado. Amém? Em um momento ou outro você vai estar afinando o seu ouvido espiritual. Em um momento ou outro você vai ouvir algo diferente assim, no seu coração, no seu espírito, você vai ter uma direção diferente. Em um momento ou outro ele vai vir e vai te visitar. Você vai ser ministrado ali. E você passar tempo com Ele? Quantos querem isso? Amém. Agora alguém me ajuda a sair daqui. Brincadeira. Eu vou me dar um jeito. Oh, Jesus, essa barriga. Daqui a pouco eu não dou mais conta de fazer isso. Vamos ficar de pé. Deus é divertido. O Pai quer se divertir com você. O Pai quer ter tempo de alegria. O Pai não quer ver você só chorando na presença dEle. O Pai quer ver você rindo.
O Pai quer falar com você em todos os momentos. E esses tempos que você vai tirar de intimidade, vai desenvolver os seus ouvidos para todos os momentos do dia. Pensa que maravilhoso você saber o que você tem que fazer naquele dia para você ser um vencedor. Para você poder cumprir o que está escrito no livro do propósito. Isso é uma atitude que a gente tem que desenvolver, né? A gente não tem assim da noite para o dia, é uma coisa que você vai desenvolver. Mas quantos querem desenvolver? Amém? Então tá bom. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E eu quero convidar a banda para subir aqui de novo, rapidinho, que a gente já vai encerrar. Mas eu quero tirar esse tempo para pedir que você determine no seu coração que você não vai mais ser religioso. Determina no seu coração que para você ser feliz, você precisa conhecer de Deus. Que para você ser feliz e para as coisas fluírem na sua vida, Ele precisa primeiro ser a sua satisfação. Antes de qualquer coisa que Ele possa te dar, antes de qualquer coisa que Ele possa fazer na sua vida, Ele precisa ser a sua satisfação. Ele precisa ser a sua alegria. Ele precisa te preencher por completo, que não te falte mais nada. E tudo que Ele te der, Ele vai dar apenas para acrescentar no seu propósito. Sabe o que é isso? Deus te preencher por completo. Deus tem que te preencher a tal ponto que você não precise nem... Você não vai sentir nem falta de casar. E quando chegar o tempo de você casar, vai ser só para completar o propósito de Deus na sua vida. Não vai para te completar, não vai ser para te completar, não vai ser para te fazer feliz, não vai ser para tirar a sua carência, mas vai ser para completar o que Deus tem na sua vida. Tudo que Ele te der, Ele quer dar apenas para completar a sua alegria nele. Você pode orar isso nesse momento?